Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos reunidos para cultuar, para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos, os amigos que estão e irão assistir este vídeo, irão cultuar a Deus juntamente conosco. Gostaria de pedir a você que feche os seus olhos. Nós iremos fazer uma oração neste momento. Logo após, iremos cantar o hino da harpa cristã, o hino 141, e depois iremos meditar em um texto bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. Aí aonde você está, Deus está presente, Deus te conhece, e se você orar com fé, o Senhor Deus irá ouvir a sua oração. Eu quero salientar que essa transmissão está acontecendo na página da Igreja Assembleia de Deus do Conjunto Parigô de Souza, igreja essa sob a liderança do pastor Osmar Lucas, e também está sendo transmitido na minha página no Facebook. Então, se alguma começar a travar devido à conexão da internet, que está um pouco ruim esses dias, os irmãos têm aí a possibilidade de alternar e procurar aquela onde a transmissão estiver melhor. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te exaltar pela sua bondade, pela sua misericórdia. Neste momento nós iremos prestar a ti um culto de louvor e de adoração, e queremos pedir ao Senhor que venha abençoar os irmãos, os amigos que irão assistir este culto, irão cultuar juntamente conosco. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abençoar o teu povo. Nós te pedimos em o nome do Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós iremos louvar a Deus com o hino de número 141, Guia-me sempre, meu Senhor. Mais uma vez salientando que essa transmissão está acontecendo na página oficial da Igreja Assembleia de Deus do Conjunto Parigô de Souza, AD Parigô, e também na minha página no Facebook. Então os irmãos procurem aí aonde a transmissão estiver melhor. Hino 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão,
posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa boa é ser guiado, direcionado pelo Senhor Deus. Meus irmãos, neste momento, nós iremos fazer a leitura na palavra do Senhor nosso Deus. Ontem nós iniciamos, um comentário bíblico, um estudo bíblico a respeito do Cordeiro, Haja vista que nesta semana nós iremos comemorar a Páscoa, E é uma data oportuna para nós nos relembrarmos de tudo quanto o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, fez por nós. Então nós estamos em uma sequência de estudo e estamos estudando a respeito do assunto, o Cordeiro, as suas características e benefícios, Estamos estudando este assunto. E nós tomamos como base o texto de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 7, e também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 7 também. Nós tomamos por base estas duas passagens. Em Êxodo, capítulo 12, versículo de número 7, a Bíblia diz o seguinte: e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. Agora em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se vocês olharem no vídeo, na transmissão que foi realizada ontem, vocês irão ver que nós iniciamos este estudo, essa meditação, e nós falamos já a respeito de algumas características que o Cordeiro, que foi sacrificado lá nos dias de Moisés, na saída do povo de Israel da terra do Egito, e aquele Cordeiro, ele remete, ele aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, conforme falado, conforme ensinado pelo profeta João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. E no dia de ontem, nós falamos, sobre as características do Cordeiro, que ele deveria ser um macho de 1 ano, que ele não deveria ter defeito, que ele deveria ser
sacrificado, né, após um exame, após uma análise, porque a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, que no dia 10 do primeiro mês, eles deveriam capturar o cordeiro, separar ele, e deixar ele separado até o dia 14º, até o dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Abibe, no calendário judaico. Né? E nesses 4 dias eles iriam analisar aquele cordeiro, de maneira que se ele tivesse algum defeito, ele seria reprovado, não serviria. Né? Tudo isso nós meditamos no dia de ontem. Falamos também a respeito da importância do sangue do cordeiro, porque a Bíblia diz que o animal seria sacrificado, mas o seu sangue seria separado em uma vasilha e seria passado, né, nas ombreiras da porta e na verga da porta da casa de cada um dos hebreus, de cada um do povo de Israel que estava habitando na terra do Egito. Por quê? Porque isso seria um sinal, porque naquele dia, naquela noite, à meia-noite, viria o anjo da morte para matar todos os primogênitos da terra do Egito, a fim de pressionar Faraó para que ele libertasse o povo de Israel, para que o povo de Israel fosse servir a Deus, fosse adorar a Deus. O Senhor Deus já havia enviado 9 pragas contra a terra do Egito. Se você pegar no livro de Êxodo, a partir do capítulo 7, você vai ver até o capítulo de número 10, que o Senhor Deus enviou 9 pragas contra a terra do Egito. Quando as pragas chegavam, Faraó temia, Faraó ficava preocupado e Faraó se manifestava como alguém que estava arrependido e que estava disposto a cumprir com a vontade de Deus. Mas quando ele pedia que Moisés orasse por ele, Moisés orava e a praga era repreendida, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endurecia novamente. E de maneira que ele desobedecia a ordem de Deus, de maneira que ele debochava do próprio Deus, zombava do próprio Deus. E aí chegou o momento, no capítulo 11 do livro de Êxodo, que Deus anuncia a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Mas para que o povo de Israel não sofresse, Deus determina que Moisés oriente o povo a sacrificar um cordeiro, e o sacrifício daquele cordeiro seria o livramento, seria o meio pelo qual Deus libertaria o seu povo, pouparia o seu povo da ira e abençoaria o seu povo, de maneira que eles libertos iriam agora caminhar em direção à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor Deus havia prometido a Moisés. Muito bem, então nós fizemos agora uma recapitulação de tudo aquilo que falamos na data de ontem. Agora, na data de hoje, eu gostaria de continuar estudando juntamente com os irmãos, aqui no capítulo 12 do livro do Êxodo. Na data de hoje, eu gostaria de dizer com os irmãos, em primeiro lugar, que o cordeiro, após ser separado no 10º dia do primeiro mês, ele ficaria até o 14º dia, 4 dias sendo analisado, separado. E no 14º dia, a Bíblia diz que ele deveria ser sacrificado. Preste atenção nisso. Eu vou ler juntamente com os irmãos Êxodo capítulo 12, versículo de número 6, que diz assim: E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Observe isso. Veja, os irmãos, que nós estamos fazendo um paralelo. Nós estamos pegando e analisando as características,
as coisas que aconteceram com este cordeiro nos dias de Moisés e as coisas que aconteceram com Jesus no dia da sua crucificação. Nós estamos fazendo um paralelo. Muito bem, aqui no versículo de número 6 do capítulo 12 do livro de Êxodo, a Bíblia diz claramente que o cordeiro seria sacrificado à tarde, não era de manhã, não era pela madrugada. Veja que Deus é um Deus de detalhes, veja que Deus é um Deus minucioso. Deus diz para eles, vocês vão sacrificar à tarde. E nós iremos observar o que aconteceu na vida de Jesus, o que aconteceu naquela semana, que é conhecida como a semana da paixão de Cristo. Nós iremos observar as coincidências, os paralelos entre a morte do Cordeiro Pascual lá no tempo de Moisés e a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Eu gostaria de convidar os irmãos que podem abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 14. Capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Nós iremos ler algumas passagens bíblicas que faz um paralelo entre aquilo que aconteceu com Jesus e o Cordeiro dos dias de Moisés. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 32, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora sequer? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Louvado seja Deus. Muito bem, este texto narra as horas que antecederam a prisão de Jesus. Jesus pega os seus discípulos e ele vai até um jardim chamado Getsêmani, e ali ele começa a orar. Este texto, ele narra os momentos de angústia, os momentos de oração de Jesus. Jesus está orando a Deus para que o Deus Todo-Poderoso lhe dê forças para ele suportar aquele momento de angústia, aquele momento de solidão, aquele momento de afastamento que ele teria em breve. Agora, quando nós continuamos a leitura, no versículo de número 43 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, enquanto Jesus estava orando, os líderes dos judeus, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões vieram com uma grande multidão com espadas e porretes e prenderam a Jesus naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Prenderam a Jesus. Aí, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18, e versículo de número 12 e também versículo de número 13. A Bíblia diz o seguinte: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás,
que era o sumo sacerdote daquele ano. Prenderam a Jesus. Observe que eles não matam a Jesus. Observam que eles, primeiramente, prendem Jesus e levam Jesus para ser interrogado, para ser analisado, para ser avaliado. Primeiramente, eles levam Jesus aos líderes judeus, aos líderes da religião judaica. Agora, observe uma coisa, no mesmo Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Então eles prendem Jesus à noite, e Jesus passa a noite toda nas mãos deles, sendo interrogado, sendo zombado, sendo escarnecido, e pela manhã eles levam Jesus até a casa de Caifás para a audiência. E a Bíblia diz claramente, observe esses detalhes que a Bíblia vai dando. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Prendem Jesus à noite, pela manhã levam Jesus para ser analisado, para ser averiguado, para passar por um interrogatório. Agora observe uma coisa, a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19 e versículo de número 14, diz assim a Bíblia: e era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Versículo 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Observe, Jesus é preso à noite, passa a noite toda na mão dos líderes judaicos. Pela manhã, Jesus vai para a mão de Pilatos, e agora Pilatos analisa Jesus, interroga Jesus, não acha nenhum defeito, nenhum crime em Jesus, mas ainda assim, ele querendo livrar a Jesus, ele apresenta Jesus à multidão, e a multidão que foi influenciada pelos judeus gritam: crucifica, crucifica. Aí a Bíblia diz claramente que era a hora sexta. Os judeus começam a contar as horas do dia a partir das 6 da manhã. Então, se era a hora sexta, nós entendemos que este acontecimento aconteceu por volta do meio-dia. Agora observe que Jesus vai para a mão de um e de outro como se fosse uma peteca. Mas eles não matam a Jesus pela madrugada. E eles não matam a Jesus pela manhã. Ao meio-dia, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Agora observe o que a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 34. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, versículo 34, diz assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos escribas estavam ouvindo isso, e diziam: eis que clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-o a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias para tirá-lo. Versículo 37. E Jesus, dando um brado, aleluia, expirou. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Observe, irmãos,
que Jesus completa a sua obra, consuma a sua obra após as 3 da tarde. Observe que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morre, ele expira, ele entrega o seu espírito, a sua alma ao Pai após as 3 da tarde. Não foi de madrugada, não foi de manhã, mas foi após as 3 da tarde. Semelhante ao Cordeiro dos dias de Moisés, conforme relatado em Êxodo capítulo 12, versículo 6, que deveria morrer na parte da tarde, Jesus também morre na parte da tarde. Vai observando os detalhes, vai observando as coincidências, vai observando tudo quanto aconteceu no passado, nos dias de Moisés, como também aconteceu nos dias de Jesus em sua vida. Aleluia! Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Jesus, ele morre semelhante àquele simples animalzinho que foi sacrificado lá no Egito para salvar, para livrar os hebreus do cativeiro, da escravidão no Egito. Só que desta vez não era simplesmente um cordeiro, um animalzinho que estava morrendo. Desta vez, quem estava morrendo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Desta vez, quem estava morrendo é o Cordeiro de Deus, que não apenas liberta o homem da escravidão física, mas liberta o homem da escravidão espiritual. Desta vez, quem estava morrendo era Jesus Cristo, aleluia, para libertar a humanidade, para dar direito de vida eterna, para dar direito da humanidade entrar nos céus pelas portas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós iremos continuar estudando este assunto ao longo dos próximos dias, até o dia de domingo, se Deus quiser. Mas ainda hoje, para nós partirmos para a conclusão, eu gostaria de falar sobre mais uma característica que aconteceu nos dias de Moisés com o Cordeiro Pascal, e uma característica que acontece com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 12, o capítulo pelo qual nós estamos estudando, meditando, e ler o versículo de número 46. Êxodo capítulo 12, versículo 46, quando a Bíblia diz o seguinte: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Aleluia, glória a Deus. Imagine um cordeiro, ele deveria ser morto, limpo, mas ele não deveria ser partido. Não deveria cortar as partes dele, ele deveria ser assado inteiro. Os seus ossos não deveriam ser quebrados. É isso que a Bíblia está dizendo em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 46. Os ossos do cordeiro dos dias de Moisés não deveriam ser quebrados. O cordeiro não deveria ser repartido. O cordeiro não deveria ser cortado. Ele deveria ser assado inteiro. Bendito seja Deus. Mas o que a Bíblia quer dizer com isso? Qual a semelhança disso para com Jesus, o Cordeiro de Deus? Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Veja a semelhança. Veja como Deus é perfeito, como a palavra de Deus é perfeita, como Jesus cumpriu ao pé da risca, ao pé da letra, todas as exigências, todas as características de um cordeiro libertador. Em João, Evangelho de João, capítulo de número 19, o versículo 32, até o versículo de número 37, diz assim o texto bíblico: foram, pois, os soldados
e na verdade quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Versículo 36 do capítulo 19 de João. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que o transpassaram. Agora observe o versículo 36. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em Êxodo capítulo 12, versículo 46, Deus disse que eles não deveriam quebrar os ossos daquele pequeno cordeiro, daquele animalzinho que seria sacrificado para a libertação do povo. Agora observe que existe uma profecia que reforça essa palavra de Êxodo 12, 46. No livro de Salmos, de número 34, versículo de número 20, a Bíblia diz o seguinte, Salmos 34, verso 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aleluia. Observe as coincidências, observe os fatos. Assim como o cordeiro lá dos dias de Moisés foi sacrificado e não teve nenhum dos seus ossos quebrado, assim também o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado pela mão dos gentios, dos romanos, por intermédio também dos judeus, foi sacrificado, mas nenhum dos seus ossos fora quebrado. O que a Bíblia quer ensinar com isso? A Bíblia deseja nos ensinar a integridade, a inteireza do Senhor Jesus. Aleluia! Em Jesus Cristo nós encontramos a integridade. Em Jesus Cristo nós encontramos alguém que é integral, que não teve quebra, que não teve falha, mancha, dificuldade alguma. Jesus é perfeito. Bendito seja o nome do nosso Deus por isso. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E os hebreus deveriam pegar aquele cordeiro inteiro e comê-lo inteiro. Os hebreus deveriam comer totalmente aquele cordeiro. Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz no livro de Êxodo que não deveria sobrar nada do cordeiro. Eles deveriam comê-lo inteiro. Bendito seja Deus. O que a Bíblia deseja nos ensinar com isso? A Bíblia deseja nos ensinar que assim como aquele cordeiro deveria ser comido inteiro, nada deveria ser jogado fora, nada deveria ser desperdiçado daquele cordeiro, assim também Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus, não deve ser desperdiçado, não deve ser rejeitado. Jesus, a palavra de Deus deve ser absorvida, deve ser aceita de forma integral. Aleluia. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias, muita gente está escolhendo a parte do cordeiro para comer. Muita gente está como aqueles meninos que ao ver um frango assado na mesa, escolhe os pedaços mais atrativos. Muita gente está olhando para Jesus, muita gente está olhando para o Evangelho e querendo selecionar as partes que lhe satisfaz, querer selecionar as partes que lhe convém. Mas observe que tanto o cordeiro dos dias de Moisés como Jesus
foi sacrificado inteiro, sem ser quebrado, sem ser dilacerado, né? Inteiro. E a Bíblia diz, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4, versículo de número 4, quando Jesus estava repreendendo o diabo disse para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus repreendeu o diabo e disse, olha, diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O que esta palavra tem a ver com o ensino, com o estudo que nós estamos estudando nesta noite? Tem muito a ver, porque existe uma palavra inserida nesta passagem que faz toda a diferença. Porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu não posso escolher as porções da Bíblia que mais satisfaz os meus desejos. Eu não posso selecionar porções da Bíblia e se alimentar delas. Eu não posso me alimentar de partes do Cordeiro. Eu preciso me alimentar dele todo. Eu preciso me alimentar da Bíblia toda. Toda a Bíblia serve de alimento para a minha e para a sua alma. Então, em nome de Jesus, não despreze a Bíblia. Não selecione textos da Bíblia para você absorver e praticar. Mas se esforce para absorver, para aceitar, para se alimentar de toda a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus por isso. Lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 29, versículo 19 e versículo 20. Jesus diz o seguinte, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28. Capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 19 e versículo 20 diz assim, portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Nós precisamos devorar a palavra. Se alimentar da palavra. Jesus é o verbo, o Cordeiro é o verbo, e o verbo é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar de toda a palavra. Precisamos transmitir toda a palavra, ensinar toda a palavra. Não podemos selecionar textos, não podemos selecionar assuntos, mas devemos transmitir a mensagem conforme Deus, através do seu Santo Espírito, nos orientar. Devemos aceitar toda a palavra. É verdade que existem textos que a nossa carne tem repulsão a ele. É verdade que existem textos que nós temos dificuldade para aceitar e para praticar. Mas nós devemos pedir a graça, a ajuda do Espírito Santo, para que nós recebamos de Deus a força para resistir toda e qualquer obra da carne e aceitar toda a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus por isso. Meus irmãos, neste momento, nós iremos fazer uma oração. Aleluia. Nós iremos agradecer a Deus por esta oportunidade. E se Deus permitir, nos próximos dias, até o domingo, nós iremos continuar meditando a respeito do Cordeiro. Na data de hoje, nós falamos sobre o horário em que o Cordeiro deveria ser sacrificado. E isso aconteceu semelhantemente, conforme a Bíblia relata em Êxodo, aconteceu também com Jesus, conforme nós lemos aqui no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 15, verso 34. Nós também meditamos nessa noite sobre a integridade do Cordeiro, que ele não deveria ser desperdiçado. Assim também, tudo aquilo que Jesus ensinou não deve ser desperdiçado. Nós devemos aceitar, nós devemos acatar,
nós devemos se alimentar de toda a palavra de Deus. Neste momento nós iremos orar. Se Deus permitir, na próxima reunião, nós iremos falar sobre quem poderia se beneficiar do Cordeiro. Quem poderia? Quem iria se beneficiar do Cordeiro? Será que todos que habitavam lá no Egito, nos dias de Moisés, iriam se beneficiar do Cordeiro? Será que todos aqueles que habitavam em Israel durante todos aqueles anos, até a vinda de Jesus, poderiam se beneficiar do Cordeiro? E trazendo para os nossos dias, a quem Jesus é um benefício? Será que Jesus é benefício a todo ser humano? Ou será que Jesus é benefício àqueles que o aceitam e que fazem um compromisso com Ele? Então nós iremos meditar sobre isso na próxima reunião. Aonde você estiver, feche os teus olhos, nós iremos orar encerrando este trabalho. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos pela sua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a estudar a sua palavra. Abençoe o teu povo, abençoe os irmãos que assistiram e os que vão assistir ainda essa mensagem, esta palavra. Abençoe os obreiros da tua igreja, o pastor Osmar, pastor responsável por este trabalho. Abençoe, Senhor Deus, a liderança. Abençoe os irmãos carentes, necessitados. Abençoe o pobre. Abençoe, Senhor Deus, todos quanto necessitam e carecem da sua misericórdia. Abençoe a nossa cidade de Londrina. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Abençoe também, Senhor Deus, todas as nações da terra. Pai eterno, repreenda este mal. Ou então, Senhor Deus, que o Senhor venha se utilizar deste mal para um despertamento, um avivamento para a tua igreja em toda a terra. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo quanto tem nos acontecido. Sabemos que o Senhor está no trono, sabemos que o Senhor é soberano e toda a tua palavra irá se concretizar. Abençoe a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe. Trago-vos saudação do pastor Osmar, pastor responsável por este trabalho. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém e amém.